Olá pessoal, aqui quem fala é o Márcio Pá. Convido a vocês a se inscreverem no meu canal, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. E é isso aí, bora pro vídeo. E aí galera, boa noite, tudo bom? Aqui quem fala é Márcio Pá. Estamos de volta aí no canal. Pessoal, hoje eu vou estar mudando aí, tá? O tema dos vídeos aqui do canal. Vou dar uma mudada aí porque o que acontece? A situação atual do momento pede que eu mude esse tema, tá? Assim como já falei para vocês que ia estar fazendo vídeo aqui no canal sobre variedades do cotidiano do ser humano, entretenimento, notícias sobre política quando necessário. E hoje eu não podia me furtar de fazer um vídeo falando sobre o que está acontecendo atualmente, tá? Hoje é dia 24 de 2 de 2022. E por que, pessoal, eu estou falando essa data? Porque o nosso tema hoje é sobre política, ou na verdade geopolítica, tá? Vamos estar falando aí sobre um tema meio, como posso assim dizer, complexo, tá? É um tema complexo. Vamos estar falando hoje aí sobre a geopolítica mundial, tá? Infelizmente vamos estar falando aí sobre é triste que eu vou passar para vocês, e hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, tá, gente? Mas vamos estar passando aí, falando hoje sobre a iminência de uma terceira guerra mundial, pessoal. Parece meio esquisito isso que eu tô falando, né? Parece teoria da conspiração, mas não é não, tá? É o que acontece. Para quem não sabe, para quem tá acompanhando aí, né, o cenário atual das notícias aí, todo mundo tá ciente de que o presidente russo invadiu a Ucrânia, tá? Isso aí é uma guerra entre dois países vizinhos, na verdade dois países quase que irmãos, tá, galera? A história da Rússia e da Ucrânia, elas estão muito ligadas, tá? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso, tá? Sobre a iminência de uma terceira guerra mundial, tá? É um tema perigoso, é um tema que nos causa apreensão, né? É um tema que traz muita coisa que para o cotidiano humano não está acostumado, né? E eu pensei, né, galera, que depois de tanto tempo, né, da existência humana, na verdade, os países e as nações, elas foram forjadas em guerras, tá, pessoal? Todo mundo sabe disso, a história dos países, mas quando é guerra para ter liberdade, quando é guerra para ter democracia, quando é guerra que... Nenhuma guerra é justificável, mas quando é guerra para esse tipo de coisa, a gente até, entre aspas, né, tenta compreender, né? Mas essa guerra atual que está acontecendo e que foi desencadeada hoje é um momento histórico, um momento triste, mas histórico da humanidade, né? Pleno século XXI, estamos em 2002 e os homens ainda estão tentando, querendo resolver as coisas à força. Ao invés de fazer pela diplomacia, pela conversa, eles partiram para o lado mais irracional do ser humano, que é as forças, né, a luta armada, né? Então, pessoal, hoje eu vou estar explicando um pouco aí para vocês o porquê que está acontecendo essa guerra, os motivos que tanto o lado russo quanto o lado ocidental, que é no caso aqui Estados Unidos e União Europeia ali, né, argumentam, né? O que acontece, pessoal? A Rússia, ela é um país
que eu tenho que contar um pouco sobre essa situação para vocês terem um pouco de entendimento, né, do que está acontecendo e por que está acontecendo, tá? O presidente russo chamado Vladimir Putin, tá? Ele está no poder há mais ou menos aí, eu estou chutando que eu não sei ao certo, mas ele está no poder acho que há 8 anos, né? E o que acontece? Ele é uma pessoa que ele sempre foi do meio militar e político da Rússia. Na verdade, a Rússia, antigamente, ela era chamada, pessoal, União Soviética, tá? Que era um país gigante, né? Que era constituído por vários outros países, inclusive a Ucrânia fazia parte desse país, tá? Que é a União Soviética, tá? União Socialista Soviética Russa, tá? Então, o que acontece? Esses países se formaram, essa União Soviética, ela se formou e ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi feito um tratado, foi assinado um tratado, e se eu não me engano foi em 1949, foi assinado um tratado que se chama OTAN, tá? O significado tratado, Organização do Tratado Atlântico Norte, tá? Ou seja, são países que depois da guerra fizeram esse tratado no intuito de evitar uma nova guerra, tá? Que é o que acontece, não fez muito efeito, até porque uma nova guerra, infelizmente, está se iniciando. É uma guerra entre dois países, mas possivelmente, espero que não, né? Peço a Deus que não, mas há uma probabilidade grande de ser uma terceira guerra mundial. Quando se fala em terceira guerra mundial, pessoal, se fala em vários países, tanto do nosso continente aqui quanto do continente europeu, asiático, lutando entre si para se defender, se proteger e, na verdade, ao mesmo tempo ganhar algum território, ganhar influência política, influência principalmente de território. A União Soviética, ela, depois da Segunda Guerra Mundial, ela assinou um Tratado de Varsóvia em 1955, se eu não me engano, que é um tratado que era parecido com o Tratado da OTAN. Os países, vamos se dizer, liberais de direita, só para vocês entenderem, faziam parte da OTAN. E os países socialistas, comunistas, faziam parte do Pacto de Varsóvia, né? Esse Pacto de Varsóvia, ele foi quebrado, ele se derreteu, foi desfeito com a dissolução, o desmembramento da União Soviética na Guerra Fria. O que é a Guerra Fria, pessoal? Era a guerra da União Soviética com os Estados Unidos, disputa econômica, né? Eles ficavam com aquele negócio de para ver quem tem mais poder, mais dinheiro, mais influência, e a União Soviética acabou perdendo, afinal ela tinha um viés político e ideológico comunista, e infelizmente, por mais que incomode muitas pessoas que estão vendo aqui, o comunismo ele não dá certo em lugar nenhum, tá? Mas vamos voltar ao tema. E inclusive no fim da União Soviética, aconteceu um fato histórico que muitos podem pesquisar aí, que foi a queda do Muro de Berlim, quando foi a Alemanha, ela tinha se dividido, a Alemanha Oriental e Ocidental. E com essa derrota, esse fracasso da Rússia, né, que é a União Soviética, a Rússia ainda é um país grande, tá, pessoal? Mas ela era imensa, ela englobava vários países. Se eu não me engano, a Iugoslávia, a Romênia, a própria Ucrânia fazia parte da União Soviética, tá? Era um super país, era um continente monstruoso, gigante, era de território, né? E de força bélica também. E o que acontece? O Tratado da OTAN está em continuidade até hoje, inclusive
eram alguns países, não lembro a quantidade, mas atualmente são 28 países que fazem parte do tratado da OTAN, que é um tratado de defesa de que um país, se for atacado, os outros países que fazem parte desse acordo têm que defender esse país, por exemplo, com sanções, né, econômicas, ou até mesmo mandando frota de exército, apoio bélico, apoio com armas, para ajudar. Então isso aí, entre aspas, uma concentração de poder num tratado, ela é boa porque ela oprime e ela bota medo num outro país que queira invadir ou crescer seus territórios no mundo, e aí isso aí evita a guerra. Tanto é que estamos aí esse tempo todo, né, sem guerra, uma guerra significativa. Infelizmente eu acho, né, que isso não vai durar muito tempo. Pessoal, o que acontece? Aí fala assim, pô, mas por que o presidente russo ele atacou a Ucrânia, e por que ele não tem medo, né, não tem receio dessa possível retaliação da OTAN, dos Estados Unidos? Porque ele é um cara que ele sabe que a Rússia é grande. A Rússia é grande, pessoal. Ela tem um poderio militar muito, muito relevante, tá? E aí o que acontece? Ele se planejou. Inclusive eu vou fazer um déjà vu para vocês aqui sobre uma situação que deixa eu olhar aqui, pessoal, só para me orientar aqui, tá? Que é sobre a tomada se eu não me engano, a tomada da Crimeia. É isso? Deixa eu olhar aqui, pessoal. Isso. É isso mesmo, tá? Só para confirmar. Foi sobre a tomada da Crimeia. Aí fala, o que é a Crimeia? A Crimeia era uma parte da Ucrânia, que é tipo uma península, tipo como se fosse uma área, né, de entrada de mar, que fazia parte da Ucrânia. E em 2014, devido a alguns conflitos, devido a algumas situações, o presidente russo, esse atual, ele já fez um teste. Ele já fez um teste de quê? Bom, eu quero unificar novamente, porque o sonho dele, na verdade, ele era um soldado na época da Guerra Fria, né? Ele era um soldado, ele era um agente da KGB, que é a agência, né, de agentes, né, de espião da Rússia, né? No caso, FBI, KGB, e tem uma outra que eu esqueço agora, que até o 007, que é a agência britânica, fazia parte, né? Eu esqueci o nome da agência agora. E ele conhece muito, manja muito de estratégia, de espionagem, de tudo que se refere a situações militares. Ele manja muito, tá? Então o que acontece? Ele conseguiu bastante influência e ele também tem um pensamento do século, infelizmente, ele tem um pensamento do século XIX, tá? Que é pensamento de czar, que antigamente era rei, rainha, né? O czar era o rei, né, da Rússia, a União Soviética. Eles tinham esse tipo de regime. E o Putin, ele quer ser o novo czar russo, ele quer deixar um legado de que ele reunificou, ele quer pegar de volta esses países que, quando teve o derretimento da União Soviética, os países se emanciparam e ficaram independentes. Alguns continuaram com o regime comunista, outros viraram democracias, né? E ficaram com sua soberania. E hoje ele quer tomar de volta, inclusive ele já tomou alguns, eu não lembro agora o nome, mas tem uns 2, 3 aí que faziam parte daquele Tratado de Varsóvia, que ele reunificou pela força, tá? É uma coisa triste, tá, pessoal? A gente não quer isso pro mundo, né? Porque isso aí só traz, né, tristeza, sofrimento, dor, né, para todo mundo. E muitos vão falar assim, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Ora,
O Brasil, a gente fica longe, né? A gente está em outro continente, né? Só que o que acontece? O mundo hoje ele é globalizado. O que é a globalização? Os países, eles fazem comércio de tudo quanto é coisa entre si. Então, um país fica dependente do outro. Hoje, um exemplo grande disso foi dessa situação triste que nós passamos e ainda estamos dentro, que é sobre o negócio da pandemia, né? Muitos sabem, até quem não estuda e quem não se informa, não busca informação, que assiste a mídia aberta aí, né? Muitos ficaram sabendo que respiradores, máscaras, insumos para vacina foram trazidos da China. Só a China e a Índia tinha super laboratórios, tecnologia, né, conhecimento suficiente, e alguns países da Europa, mas esses dois mais, para enviar né, insumos para poder fazer, né, a vacina aqui. Todo mundo sabe disso, né, mas vamos voltar ao tema. O que acontece? O Brasil, não só o Brasil como outros países, até mesmo a Rússia, depende de outros países com negócio do mundo globalizado, de comprar e vender mercadorias. É igual a Rússia, ela é uma super potência em petróleo e gás. Inclusive, alguns países que estão aí, porque eles estão fazendo sanções, né, econômicas, para fazer com que o presidente russo volte atrás e negocie por meio da conversa e não por ataque militar, né? Eles estão fazendo sanções econômicas, mas ele em 2014 ele já fez esse balão de ensaio, tomou a Crimeia da Ucrânia e ele viu que era fácil, ele viu que ninguém se mexeu para impedi-lo. E como ele é um cara que ele quer... Porque assim, gente, eu não gosto de entrar nessa celeuma porque incomoda algumas pessoas, mas ele lá é uma ditadura comunista. Ele não vai mais pro lado ideológico, ele vai pro lado do poderio, de ganhar território e influência no mundo. Mas ele é ditatorial. Tanto é que atualmente ele invadiu e pelas informações que a gente tem atualmente aí, de que ele proibiu seu povo de fazer protesto contra a guerra, contra o ataque que ele fez agora. Ele quer que o povo fique quieto, ele não quer que o povo questione a iniciativa dele. Covarde, na minha opinião, tá? A gente tem que repudiar esse tipo de comportamento, porque o que acontece é por causa de gente como ele, como outros aí, né? Que eu também vou falar aqui, que eu não, por enquanto eu ainda estou numa democracia, eu posso dar minha opinião. Como muitos se incomodam, né, de que a gente fale, mas a China ela é um super parceiro comercial nosso e a gente tem que fazer negócio com ela. Mas a China também é uma ditadura e o Xi Jinping lá, o presidente da China, ele também tem a mesma ambição de tornar a China maior ainda. Inclusive ele tem intenção, e isso talvez, pessoal, se não tiver uma retaliação contra a Rússia séria dos Estados Unidos, o Xi Jinping também vai se achar no direito de tomar Taiwan. E o que é Taiwan? Taiwan é uma ilha, né, um continentezinho que fazia parte da China. Aí fala assim, pô, mas não fazia parte? Fazia parte, mas se emancipou. É igual o Brasil. O Brasil não era colônia de Portugal, pessoal? Agora o Brasil é um país soberano, tem essa soberania. Quem diz que Portugal tem que tomar aqui de volta? É assim que funciona. Por exemplo, é igual os países nossos vizinhos foram colonizados pelos espanhóis. Exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. E eles se emanciparam e tiveram sua soberania, sua independência. Normal, não é isso? Então, quer dizer, até quando a gente ia ser colônia? Assim, dizem, né? Dizem. Eu não acredito muito nisso, eu acredito que ele quer o poder absoluto e, de novo, eu acho que antes dele sair do poder, ou até mesmo depois da sua morte, por velhice ou por alguma coisa, né? Ele quer deixar um legado para os russos, que ele o reunificou
a Rússia como a União Soviética. Cara, isso é um delírio desse cara. Quantas vidas ele vai ceifar, sabe? Quanta tristeza, dor e sofrimento ele vai trazer por causa de ganância de poder, né? Ele e o presidente da China também estão na mesma intenção, né? Só que, por que ainda o presidente da China ainda não mudando muito de assunto, mas só para vocês entenderem, ele ainda não invadiu Taiwan, porque Taiwan, se eu não me engano, faz parte da OTAN. Então, se ele invadir, no caso, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, por isso que a OTAN ainda não tomou uma atitude mais pesada como uma retaliação militar. Mas já Taiwan, acredito que não vai ser tão fácil. Mas a intenção, tem até aí algumas mídias aí que estão passando algumas informações, ainda não são confirmadas 100%, mas sobre aviões da China voando sobre Taiwan, fazendo reconhecimento de território de algumas coisas. Então, a intenção eles têm, né? Então, eles só estão esperando aí o desenrolar de como vai ficar a situação da Ucrânia. O negócio lá tá complicado, viu, pessoal? Pelas informações aí, a Rússia está atacando muito, com bombardeios, né? Isso aí tá causando, vocês já sabem, que eu não vou ficar falando certas palavras aqui para não ser, bloqueado pela plataforma aí, tá? Mas isso está trazendo muito sofrimento pro pessoal lá, tá? Inclusive tem refugiado já, o pessoal já está começando já está começando até uma crise humanitária de o pessoal fugindo, tá? Para outros países vizinhos. E a Ucrânia ela é grande, pessoal, então até mesmo se os países alguns países estão abrindo suas fronteiras para receber o pessoal que está fugindo desse conflito, mas não comporta todo mundo. E tem até países aí que é triste falar isso, né? Assim como nós aqui, a gente tem, somos um país laico, mestiço, não faz sentido a gente trancar as fronteiras para os povos, para os nossos vizinhos, desde que os nossos vizinhos queiram mudar aquele regime. Exemplo, o ditador aí da Venezuela. O povo não quer aquele cara no poder. E a gente tem que acolher o pessoal que está sofrendo e que quer tirar esse lunático do poder. Assim como o Putin também. Entendeu? Então estão fazendo os países poderosos aí, os países ricos aí, estão fazendo sanções econômicas aí, mas eu acho que isso é a minha humilde opinião. Eu acho que isso não vai ser suficiente, tá, para barrar a Rússia, porque o que acontece? Esse cara ele se preparou pelas pesquisas, informações, de cientistas políticos, de pessoas que têm um pouco mais de entendimento sobre esse tema. Diz que ele se preparou, ele fez aquele ensaio em 2014 e foi se preparando. Tanto é que ele não depende quase de país nenhum. A Rússia ela tem um grande poder econômico e militar, então a intenção dele é essa mesmo. Ele quer dominar, ele quer fazer a Rússia grande e ninguém vai tirar isso da cabeça dele. E, infelizmente, galera, tem um velho ditado, que eu já ouvi muitas vezes, e é um pouco controverso no sentido de que não é palatável, É uma coisa que não é muito palatável para todo mundo, mas se você quer paz, você tem que se preparar para a guerra. Por que falo isso, galera? Nós aqui, no Brasil, a gente depende de insumos da Rússia. Tanto é que o nosso presidente foi lá, teve uma reunião para tratar de negócios sobre insumos para a Rússia, para cá, que é sobre o agronegócio, fertilizantes, pesticidas, essas coisas, para nossas plantações, nossa safra de comida. Olha como é sério, pessoal. E a Rússia também ela é um grande produtor de farinha de trigo,
que a gente faz o nosso pão, a gente compra pão na padaria, eles fornecem para a maioria dos países aí. Nós compramos a nossa farinha de trigo, a maioria vem da Argentina, só que, pelo meu entender, parece que a Argentina também tem um contrato com eles sobre isso. Então, vocês veem, a gente não se prepara, por isso que eu falo que quem quer paz tem que se preparar para a guerra. E quando eu falo se preparar, não é negócio de armamento, é negócio de você tem que ter uma estrutura econômica forte, você não tem que estar dependente de outros países, você tem que ter a tua soberania não só no território, como financeiramente também. Entendeu, pessoal? Porque tem muita gente que fala, o Brasil não pode ficar arrumando briga com a China, porque a China é um parceiro, é o melhor parceiro econômico. Viu como o país fica preso a um outro país e não pode muitas vezes nem fazer uma crítica, nem que seja aquela crítica construtiva, porque pode sofrer sanções? Entendeu, pessoal? Então, é nesse aspecto que eu falo que precisamos nos preparar para ter paz, entendeu? Precisamos nos preparar para a guerra, que é ter uma moeda forte. E outra coisa, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que eu vou explicar mais ou menos agora, eu já estava esquecendo de falar isso para vocês. Vocês sabem por que o presidente russo está com essa sanha de tomar os países que faziam parte da antiga União Soviética de volta? Porque eles sabem que hoje em dia os Estados Unidos, eu falo isso até com tristeza, tá, pessoal? Porque eu sou um entusiasta da América do Norte, eu sou um entusiasta dos Estados Unidos, que é o berço da democracia e da liberdade. Só que eles andaram, né, com uma situação comportamental de uma agenda que não é muito boa, né? E o povo começou a relaxar no sentido de deixar se desvirtuar disso que eu acabei de falar, que é ser uma economia forte, com um poderio militar que todo mundo tem medo, e com isso não se tem conflito. Por quê? Eu não vou atacar o meu vizinho se eu sei que ele tem poder para tomar o que é meu, para destruir tudo que eu construí. Eu não vou arriscar, eu vou ficar na minha, mesmo que eu tenha aquela vontade. É isso que o pessoal pensava sobre os Estados Unidos, que é a maior potência econômica e militar do mundo. Só que hoje ela está quase sendo ultrapassada, tanto pela China quanto pela Rússia. Vocês veem como é que o negócio é sério, mas sabe por que isso, pessoal? Porque os americanos se deixaram muito se levar para o negócio de, sabe, agendas da esquerda, que enfraqueceu os Estados Unidos como uma nação forte e sólida nos seus princípios, tá? Por que falo isso, galera? Fora a pandemia, né? É igual muitos falam que aqui o Brasil, a inflação, o Brasil está com uma inflação de 10%, 11%. Não falando muito em economia, mas só para vocês entenderem como está a situação dos Estados Unidos. Vocês sabiam que nos Estados Unidos a inflação está em 7%? E lá é um país de primeiro mundo, é a maior superpotência econômica e militar. É o país desenvolvido. A gente somos um país em desenvolvimento. Estamos com 10 para 11, 12 de inflação. E lá nos Estados Unidos a inflação está em 7. Eles são a moeda mais poderosa do mundo, que é o dólar. Entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Fora que eles ainda elegeram um presidente fraco, um presidente trapalhão, que é esse Biden é um trapalhão, sabe? Ele fez eu vou falar para vocês, eu acho que o Putin, ele olhou essas estratégias e ele falou, bom, agora dá para me bater de frente com os Estados Unidos e com a OTAN. Porque o que acontece? O povo colocou um presidente populista, um presidente incompetente, que isso aí que eu estou falando, ele mostrou com as atitudes dele, não é nem coisa da minha cabeça, galera. Quer um exemplo, pessoal?
O Afeganistão. O Afeganistão, os Estados Unidos estava lá há muito tempo, né? Negócio da guerra lá, com Saddam Hussein. Quem não sabe o que é isso aí dá uma pesquisada. E o que acontece? Ele foi lá e retirou as tropas. Não há problema nenhum, aquilo lá já foi uma coisa que eles já deviam ter tirado há muito tempo. Mas não da maneira que tiraram. O Trapalhão, o Joe Biden Trapalhão, tirou as tropas de qualquer jeito, tirou as tropas correndo, porque né, parece que o pessoal lá do Talibã venceu o exército do governo em plantão lá. E aí, como pode uma superpotência bélica com medo de, vamos dizer assim, uma meia dúzia de pessoal com aquele AK-47 antigo? Eu não estou nem desmerecendo e nem estou subestimando os caras não, mas eu estou falando que você é a maior potência militar do mundo. Sabe o que ele fez, pessoal? O Biden? E acha que o Putin não viu isso? Olha o que eu vou falar o que ele fez. Ele retirou as tropas correndo, parecia um cachorro, uma pessoa com medo de tomar mordida no cachorro na perna. Ele mandou os soldados sair correndo que eu falo, sai fora, sai daí, pega os aviões, vai embora. E ele fez uma coisa que em nenhum momento da história eu tinha visto. Um pouco que eu busco de conhecimento sobre a história. Eu nunca tinha visto isso. Só um instante, pessoal. Eu nunca tinha visto isso. O que acontece, pessoal? Eu fiquei pasme, né? Que o que acontece? Ele pegou e ele retirou as tropas de uma maneira atrapalhada, de uma maneira absurdamente equivocada no aspecto de quê? Ele deixou, eu tô rindo porque chega a ser engraçado, pessoal. Ele deixou armamentos, aviões, 4 helicópteros de última geração que países aí, só um instante, pessoal, países aí em países com poderio militar não tem, pronto, tá ok agora, não tem esse tipo de avião. Ele deixou frotas e frotas de tanques, de jipes, Hammer, de equipamentos, de armamento. Ele abandonou. E todo mundo sabe, quem conhece um pouco de estratégia militar, sabe que se você vai sair de um país, ou está abandonando o país, ou está fugindo porque está sendo derrotado, ou alguma coisa do tipo, você vai, isso é lógica, isso é tática militar, você vai destruir aquele arsenal, tanto os helicópteros quanto os tanques, ele deixou até uniforme, pessoal, até uniforme. E aí o presidente russo viu aquilo e falou assim, cara, esse cara é uma piada. Show de bola. A oportunidade que eu tiver, eu vou bater de frente com esse cara. Porque, olha, pessoal, pode falar o que quiser. E eu não sou trampista, não sou bolsonarista, não sou nada disso. Eu sou brasileiro, eu amo o meu país. E eu quero até que acabe essa polarização ridícula, tá? Mas aí, o futuro a Deus pertence e entre o doido que está aí agora, vamos dizer assim, eu prefiro ele do que o ladrão. Mas tudo bem, vamos voltar ao tema. O que acontece, pessoal? O Putin viu aquilo e falou assim, eu vou bater de frente com esse cara é um frouxo. Foi isso que aconteceu. E aí, para resumir, como que se resolve essa situação para não ter a Terceira Guerra Mundial, que é os países entrarem num conflito armado para proteger a Ucrânia? Coisa que eu acho muito difícil, hein? A Ucrânia, eu acho que ela vai estar sozinha, porque como ela não faz parte do tratado, né, da OTAN, seria uma coisa meio complexa os países enviarem militares para ajudar lá. Mas a esperança, né, tá aí. O que acontece, pessoal?
eu acho que só vai se resolver isso aí, isso é a minha humilde opinião. Eu não sou cientista político, eu não sou, sabe, expert, nada disso, mas o pouco que a gente se informa, o pouco que a gente vê, a gente chega a algumas conclusões. O que o Putin quer? Na verdade, ele quer unificar de novo, incorporar a Ucrânia, mas existem duas opções, né? Essa de unificar, de tomar de vez, que é a que eu acho que vai acontecer, infelizmente, por meio da força. E tem a segunda opção, que é a Ucrânia ficar neutra, nem para um lado e nem para o outro. A argumentação dele para atacar a Ucrânia é que a Ucrânia estava com intenção de entrar para o tratado da OTAN. E isso aí, querendo ou não, eu não estou dando razão para ele, tá, pessoal? De atacar, invadir, querer tomar território à força. Mas ele argumentou, esses são os argumentos dele, que é como se a Ucrânia entrando na OTAN seria como os Estados Unidos colocar armas de destruição, né, em massa. É um poderio poderoso ali nas fronteiras da Rússia. Então, é questão de proteção das suas fronteiras, que é uma fronteira muito grande com a Ucrânia. Fora que a Ucrânia, pessoal, existem os grupos, né, separatistas, que é o pessoal que é Ucrânia, mora na Ucrânia, mas quer que a Rússia unifique a Ucrânia com a Rússia. Tem gente no próprio país, a famosa uma guerra dentro do país. Inclusive isso aí já estava até acontecendo em algumas cidades e se intensificou com a ajuda do presidente russo. Então, para resolver e concluir isso aí, pessoal, no meu ponto de vista, a Rússia vai tomar a Ucrânia completa, ou a Rússia vai fazer um acordo, na verdade vai tomar um pouco de território, depois vai cessar o ataque e vai falar, bom, essa parte eu não vou tomar, mas você vai ter que ficar neutra, você vai ter que atender às minhas exigências, senão eu vou tomar tudo. Essa é a verdade, entendeu? É triste, mas é a verdade, não tem pra onde correr. E, detalhe, pessoal, se os Estados Unidos, do trapalhão lá, não fizer nada, corremos um risco de uma terceira guerra mundial, mas com a Rússia muito mais poderosa. E detalhe, não esqueçam que a China está querendo incorporar Taiwan e mais algumas províncias, um pedaço de mar lá. E aí, pessoal, vai ser uma coisa muito pior do que está acontecendo agora, na minha opinião. Então, eu penso de que, infelizmente, esse ditado, né, de se quer paz, se prepare para a guerra, e infelizmente, para ter paz, muitas vezes tem que ter guerra. É até meio esquisito eu falar isso, mas isso aí tem alguma lógica, né? Eu não sou a favor de guerra, eu sou da paz, pessoal. Mas, infelizmente, não depende de mim, nem de você que está assistindo. Depende desses gananciosos pelo poder aí, né? Por poder, por território, por tudo isso. Infelizmente, esse doido está no poder lá, na Rússia, e temos que tomar cuidado com o presidente chinês lá também, tá? Porque ele já está com uma influência grande aqui na Argentina, na nossa vizinha. Ele ejetou um caminhão de dinheiro na Argentina, que a Argentina está em crise, e aí ele jogou um caminhão de dinheiro. Então, resumindo, a Argentina tem uma dívida com ele, que é isso que eu estou te falando, que os países têm que ter a sua soberania, não só em território, sua soberania em estratégias de ter uma economia forte, né, pujante, e não depender dos outros países, principalmente de países ditatoriais, que é esses países comunistas, socialistas, né, que muitos aí falam que isso é um sonho, né, para o Brasil. E aí eu quero que vocês estejam vendo as consequências, tá bom? Então, esse vídeo foi uma reflexão e foi, né,
passar uma informação para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo, beleza, galera? Então, desde já, peço a vocês que comentem, curtam o vídeo, compartilhem, tá? Com seus amigos, familiares. Vamos aí torcer, né? Que se resolva da melhor forma possível. E outra coisa, hein, pessoal, que eu vou ter que deixar vocês que estão me assistindo, que são meus inscritos, cientes de que vai aumentar o preço do petróleo, porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo. O dólar já está aumentando o valor. A consequência é o aumento do preço dos alimentos. Então, gente, vamos refletir e ver que isso aí é um problema mundial. Não tem nada a ver só com o país, não, com o Brasil não, tá? Então, eu falo isso para você refletir nas eleições e não ficar apedrejando. Eu não estou defendendo aqui o presidente de plantão, não, mas vocês têm que entender que essa crise mundial, ela vem como uma cadeia, né, que vai puxando um, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, e daqui a pouco chega na gente. E, infelizmente, eu estou pedindo a Deus que não chegue no que se refere ao suprimento de fertilizante para o nosso agronegócio. Fornecer, né, o adubo, que é uma coisa primordial para o nosso agronegócio, que é o carro-chefe do país. E aí o perigo, pessoal, é começar a faltar comida na mesa. E aí vamos colocar na conta, né, de quem tem que colocar na conta, que é quem? Esses ditadores aí, ó, da Rússia, da China, fora os outros doidos que tem aqui próximo da gente, que é Cuba, Venezuela, tem o doido lá meu Deus do céu, Coreia do Norte. Então, pessoal, vamos refletir, vamos pensar direitinho, vamos olhar que não existe melhor caminho, não existe melhor opção do que a democracia e a liberdade, sabe, do povo. E o regime que nos proporciona isso é a democracia. É a democracia plena. O comunismo, o regime ditatoriais nunca vai te proporcionar nada disso. Então, que essa guerra, que esse momento atual, que isso que vocês vão estar assistindo durante um tempo, espero que isso acabe logo, que vocês peguem e reflitam. Tá bom, galera? Então aqui fica o meu recado. Esse vídeo aqui foi mais para efeito de informação sobre política e geopolítica internacional e sobre essa triste guerra que está acontecendo, ok? Então é isso, beleza, galera? Então eu espero aí que todos tenham entendido, todos tenham, sabe, parem para refletir, e espero que Deus aí abençoe e que Deus proteja, né, a todos nós, que Deus conforte as famílias lá da Ucrânia, que Deus dê livramento para aquele povo e que isso se chegue a um fim o mais rápido possível, tá ok, galera? Então, desde já agradeço quem viu o vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu precisava explicar algumas coisas. E aí eu peço a você que se inscreva no canal, curte e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. E é isso aí. Show. Que Deus abençoe a todos e dias melhores virão. Ok? Valeu.